O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Um só dia nos teus atos vale mais que 1000, pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, eu possa morar na casa do Senhor. Eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Eu amo a tua casa, permanecerei plantado e o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os seus altares. Um só dia nos seus atos vale mais que 1000, pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, eu possa morar na casa do Senhor. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e refúgio seguro, lugar de proteção, banquete na mesa, lugar de provisão, amigos, família, lugar de comunhão, lugar de adoração. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, eu possa morar na casa do Senhor. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, outubro, Deus possa estar te abençoando. Eu confesso a vocês que eu achei que a gente não ia chegar em outubro com a situação do jeito que está. Acredito que a maioria das pessoas acreditou que esta situação seria resolvida antes. Mas estamos aqui
Temos alguns projetos de vacina, alguns prometem para dezembro, outros prometem para fevereiro, para março. Queridos, essa nossa situação ainda vai demorar. Tomara em Deus que um milagre mundial aconteça e que essa situação seja vista aos olhos do mundo num agir sobrenatural de Deus. Pode acontecer, mas pode acontecer o milagre natural do processo de uma vacina que claramente o mundo todo está vendo que está muito acelerado, porque todos querem que ela chegue. E, queridos, que esta vacina ela possa aliviar os momentos que nós estamos passando. E é isso que eu quero pensar com vocês. Algumas vezes, algumas pessoas acreditam que pelo simples fato de declarar a sua fé em Cristo Jesus, ter Deus como seu alvo adorador, nenhum problema, a ausência de problemas vão acontecer. Isso é visto por muitas igrejas, por muitos pregadores, a ausência de problemas. Isso não é bíblico. A Bíblia nunca lhe prometeu a ausência de problemas. A Bíblia sempre vai lhe prometer o agir de Deus. Mas nós, como eu já falei algumas vezes, pincelamos textos e trazemos esses textos para a nossa realidade da maneira que nós queremos, fazendo o que eu já falei várias vezes aqui, teologias pessoais. Cada um faz a sua teologia pessoal. E aí, eu já disse várias vezes também, você pode concordar comigo, você pode discordar, é um direito que você tem. Em Atos capítulo 18, eu quero pensar com você neste domingo o que pode acontecer quando eu estou trabalhando para Deus. Vou repetir, o que pode acontecer quando eu estou trabalhando para Deus. Queridos, quando você trabalha para homens, muitas coisas podem acontecer. A pessoa pode reconhecer o seu trabalho, a pessoa pode lhe pagar bem pelo seu trabalho, a pessoa pode não reconhecer, a pessoa pode lhe pagar não aquilo que você merece ou aquilo que você estava esperando, como pode acontecer, já deve ter acontecido com você, você trabalhou e não recebeu. São situações que podem acontecer. É ruim, mas pode. Aí eu sou batista, eu sou crente em Cristo Jesus, e no cancioneiro, ou no cantor cristão, que os batistas utilizam nos seus cânticos, uma das suas fontes de cânticos, nos seus cultos coletivos, o hino de número 410 diz lá, no serviço do meu rei eu sou feliz. Você já cantou esse hino, se você é batista, me parece que esse hino também está em outros cancioneiros de outras denominações, mas imagina você hoje, eu estou sozinho na igreja com o irmão Felipe, mas já imagina quando você cantou, no serviço do meu rei eu sou feliz. Acabou de cantar, você sentou, você pegou a sua bicicleta, você foi a pé, pegou o seu carro e alguma coisa adversa aconteceu e você acabou de cantar, no serviço do meu rei eu sou feliz, e a sua reação com aquilo que aconteceu, pós-culto coletivo, pós-cântico de eu sou feliz, parece que não tem nenhuma influência. Aí Paulo, que vai passar pelo texto de Atos 18, eu vou usar Atos 18, em Gálatas 2:20, ele diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vou pegar uma palavra muito atual em nossos dias, que é a palavra patamar. O patamar de Paulo é elevado. Eu estou longe do patamar de Paulo. Paulo não precisa cantar num culto coletivo, no serviço do meu rei eu sou feliz, para as pessoas olharem para ele, nossa, ele é feliz no serviço. Cantar não é ruim, cantar faz parte, mas Paulo registrou, Paulo escreveu, Paulo produziu um texto dizendo, Cristo vive em mim. Por isso, no serviço do meu rei eu sou feliz.
por isso, no serviço do meu rei, venha o que vier, eu vou enfrentar. Acredito que eu consegui explicar o meu objetivo neste domingo. O que pode acontecer quando eu estou trabalhando para Deus? Pode acontecer um montão de coisas. E o texto que eu escolhi, Atos capítulo 18. Paulo está numa viagem missionária. E você que já fez uma viagem missionária, se você me falar que nada de errado aconteceu, é meio complicado. Porque normalmente numa viagem missionária, algumas coisas acontecem de errado. No texto de Atos 18, Paulo está numa viagem missionária. Olha a primeira situação, olha o primeiro ensinamento que eu quero trazer para você. Quando eu estou trabalhando para Deus, pode acontecer momento crítico, ou podem acontecer momentos críticos, no plural. Versículo de número 12. Atos 18, 12. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram para o tribunal. Mas, queridos, Paulo está trabalhando para Deus. E o que aconteceu? Um momento crítico. Um momento contrário. Queridos, infelizmente, mesmo que você esteja trabalhando para Deus, pessoas podem se levantar contra você. E por quê? Porque você está trabalhando para Deus. Se você tivesse parado em casa, elas não iriam se levantar. Se você tivesse na esquina, olhando o ambiente e não falando nada, eles não iriam se levantar. Por que eles se levantaram? Porque Paulo estava trabalhando para Deus. Pastor, eu não entendo por que se levantaram. Por quê? Porque você está trabalhando para Deus. E quando nós estamos trabalhando para Deus, pessoas vão se levantar contra nós. E algumas vezes pessoas da própria família, pessoas de perto, e algumas vezes pessoas do nosso ambiente religioso. Quem se levantou contra Paulo foram os judeus. Se levantaram, saíram da verbalização, saíram de ficar amedrontando, saíram para a realidade. E diz o versículo 12, os inimigos que se levantaram contra Paulo, todos estavam em comum acordo, porque muitas vezes, quando o inimigo vem contra você, ele vem unido. Ele vem todo mundo com o mesmo objetivo. E eles se levantaram contra Paulo no versículo 12, eles vieram unidos e levaram Paulo ao tribunal, a Galho, aos romanos. Queridos, coloque isso no seu coração. Qual foi a causa de Paulo ser levado ao tribunal pelos próprios judeus? Ele está trabalhando para Deus. Volta, eu estou baseado no primeiro ensinamento no versículo 12, volta ao versículo 9 do mesmo capítulo 18. Capítulo 18, verso 9. E disse o Senhor, e disse Deus em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Por que Paulo foi levado ao tribunal? Porque ele está trabalhando para Deus. Qual é a causa motivadora de Paulo estar passando um momento crítico? Ele está trabalhando para Deus. Coloque isso no seu coração. O que é que pode acontecer quando estamos trabalhando para Deus? Pode acontecer momentos críticos, onde os judeus se levantam contra você. Segundo ensinamento que eu quero tirar desse texto, nesse domingo, para o teu coração. Momentos críticos podem acontecer e a justiça humana pode te frustrar. A justiça humana pode nos frustrar. Versículo 14. Atos 18, 14. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou algum crime, com razão vós sofreria. Filhos, nem Galho, que é o responsável pelo fórum,
que é responsável por esse processo que os judeus querem começar contra Paulo, ele olhou e disse: eu não vejo crime algum nesse Paulo, eu não vou fazer nada. Ele não deixou nem Paulo abrir a boca. Ele, um romano, ele acreditou, ele viu que as argumentações dos judeus não procediam. Então, queridos, coloque no seu coração. Coloque no seu coração. Quando você está trabalhando para Deus, momentos críticos podem acontecer. Quando você está trabalhando para Deus, alguém pode te levar para a justiça, sem ter nenhuma argumentação boa. O próprio juiz, a própria justiça percebe isso, não deixa nem você falar, mas deixa que o processo nem comece. Paulo queria que Gálio, um romano, colocasse os seus acusadores onde deveriam estar, mas nem isso Gálio fez, porque a justiça humana, em alguns momentos, vai nos frustrar. E no versículo 16, Atos 18, 16, e Gálio expulsou a todos do tribunal. Gálio não viu argumentação alguma contra Paulo. Gálio deveria processar os acusadores, mas nós vemos no versículo 16 que Gálio expulsa todo mundo do fórum. Não quero saber de vocês aqui, saiam daqui. E para nós encerrarmos a reflexão, a palavra deste domingo, o que pode acontecer quando eu estou trabalhando para Deus, a justiça humana fecha os olhos. Queridos, esperar a justiça humana muitas vezes traz a frustração, traz a desesperança. Versículo de número 17, Atos 18, 17. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram e o agrediram diante do tribunal. Olha a atitude da justiça. Porém, a Gálio, nada dessas coisas o incomodava. Gálio expulsou todo mundo do fórum. Gálio disse: aqui eu não vou abrir processo nenhum, saiam daqui. Quando eles estão no corredor, quando eles estão em frente ao fórum, quando eles estão em frente a Gálio, a justiça ainda está presente. O versículo 17 diz: entra em cena um homem chamado Sóstenes, que é o líder da sinagoga. E os acusadores judeus, do versículo 12, já que não conseguiram um processo contra Paulo, eles agridem fisicamente a Sóstenes. Coloque isso no seu coração. E eles agrediram Sóstenes em frente à justiça humana. E o final do versículo 17 diz: e isso não incomodava a Gálio. Isso não incomodava a justiça humana. Queridos, no versículo 12, os acusadores procuram a justiça. No versículo 14, a justiça humana diz: aqui não tem crime, eu não vou me meter nisso. No versículo 16, a justiça expulsa todos do fórum. No versículo 17, os acusadores, não podendo seguir um processo jurídico, um processo legal, eles partem para agressão física. Já que não podem agredir Paulo naquele momento, eles agridem um homem chamado Sóstenes, que o texto diz, é o líder da sinagoga. É assim que muitas vezes os acusadores, eles agem. Tentam a justiça diz que não tem argumentação que procede para abrir um processo, a justiça te frustra, porque deveria processar os acusadores. Mais à frente, a justiça fecha seus olhos para a agressão que está acontecendo, porque o texto diz, diante do tribunal. Agora eu fico me perguntando, por que agrediram Sóstenes? Ele é o líder da sinagoga. O texto diz aqui, é um dos líderes da sinagoga. Esse homem aparece aqui e aparece em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1.
Se esse Sóstenes de Atos 18 é o mesmo de 1 Coríntios 1, e tudo indica que é, aí explica por que largaram Paulo e foram agredir Sóstenes. Porque Sóstenes, em 1 Coríntios, capítulo 1, é um ajudador de Paulo, é um convertido ao cristianismo. O foco era Paulo, o foco era derrubar Paulo, o foco era derrubar o líder maior, mas já que não conseguimos, vamos agredir quem está se convertendo. É assim que os inimigos agem. Quando não conseguem derrubar o líder maior, eles vão em Sóstenes. Cuidado, talvez você não seja o líder maior da sinagoga, mas você é um Sóstenes, você é um convertido, e eles vão sair da direção de Paulo e vão lhe agredir, porque você é um convertido em Cristo Jesus. Coloque isso no seu coração. O que pode acontecer quando eu estou trabalhando para Deus? Momentos críticos. A justiça humana vai nos frustrar e a justiça humana vai fechar seus olhos. Vai ignorar uma acusação contra Paulo que não procedia e agora vai ignorar uma agressão física diante do tribunal a Sóstenes. Procure a justiça humana é o caminho que nós temos que ter, mas coloque no seu coração, mesmo que eu esteja trabalhando para Deus, a justiça humana vai me frustrar e a justiça humana vai fechar os olhos, vai ignorar. Coloque isso no seu coração. Não desista, não desanime, porque mesmo trabalhando no reino de Deus, mesmo trabalhando para Deus, vão acontecer momentos críticos. A justiça humana vai me frustrar e a justiça humana vai fechar os olhos para a agressão que eu estou sofrendo. Coloque isso no seu coração neste domingo do mês de outubro do ano de 2020. Coloque isso no seu coração. Não desanime por conta de momentos críticos, não desanime por conta da justiça humana. Lembram lá do início da nossa reflexão? Hino de número 410 do cantor cristão: no serviço do meu rei eu sou feliz. Que Deus, pois, nos abençoe. Deus, estamos encerrando a palavra deste domingo. Traga uma semana abençoadora e abençoada para todos que estão nos vendo. Que nós possamos cantar: no serviço do meu rei eu sou feliz, mesmo que momentos críticos possam nos atingir, mesmo que a justiça humana nos frustra e mesmo que a justiça humana feche os seus olhos quando nós estamos sendo agredidos. E Deus, eu te peço, ameniza nas nossas vidas os momentos críticos. Ameniza, Senhor, esses momentos. E Deus, abra os olhos daquelas pessoas que trabalham na justiça humana. Deus, que os juízes, Deus, que os promotores, Deus, que os advogados, Deus, que as pessoas que têm poder no processo jurídico, eles não fechem os olhos para a justiça, que eles não fechem os olhos para a verdade, para que pessoas boas, pessoas inocentes, sejam tratadas como Paulo foi no texto e como Sóstenes foi tratado em Atos capítulo 18. Deus, não permita que isso aconteça na nossa vida. Filhos, filhas, vocês foram abençoados agora em o nome de Jesus. O que pode me acontecer, mesmo quando eu trabalho para Deus, é que você vai refletir, você vai pensar e você vai cantar neste exato momento: no serviço do meu rei eu sou feliz. Hino de número 410. E Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. É outro patamar, é outro nível. Que Deus, pois, nos abençoe neste domingo. Amém e amém.